Boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus, espero que estejam todos bem. E hoje, antes que nada, quero pedir imensa desculpa em não poder ter a oportunidade de gravar antes, na hora de sempre. Mas eu acho que tudo tem um propósito, tudo tem um propósito. Então, mesmo é incrível como o Espírito Santo nos guia, é assim, e o Espírito Santo nos ensina com cada situação. Às vezes nós ficamos assim de boca aberta, falando assim, meu Deus, há muito tempo eu não iria reagir assim, não? Porque dado o caso em que hoje eu me vi onde que, praticamente eu falei assim, hoje não, por um momento eu pensei assim, hoje não vou conseguir gravar, hoje vai ser algo impossível. Mas o nosso Deus é tão bom que automaticamente o Espírito Santo me fez lembrar uma canção, falando assim, acalma e descansa. Estou no controle da situação. Acalma e descansa. Então, ele me falava, para tudo eu tenho solução. Não é pela força do teu braço, mas é pela minha força. Então eu até sinto-me, não as lágrimas com vontade de cair, por quê? Porque eu vi que não era pela minha força. Cada dia nós vamos ter mais pensa com Deus. Porque eu falei assim, por um momento na minha mente vinha esse pensamento, não vais conseguir gravar o vídeo hoje não vai ser possível. Mas dentro do meu coração, dentro do meu ser, algo mais forte falava. Por isso nós temos que estar pegando a palavra. Porque algo mais forte falava assim, vais conseguir em nome de Jesus. Declara que vais conseguir em nome de Jesus. Então eu começava a declarar que eu ia conseguir em nome de Jesus. Que tudo ia dar certo, que esse vídeo vai ser para salvar muitas almas, que esse vídeo vai ser para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Então essas eram as palavras que vinham na minha mente e também na minha boca, mesmo vendo tudo o contrário. Então, nós temos que entender que muitas vezes a situação vai vir contrária. Coisas vão vir contrárias na nossa vida, nós vamos ver que é o fim, que não tem solução e a vontade é de desistir. Mas é nesse momento onde nós temos que confiar mais em Deus e falar assim, meu Pai, não tenho nenhuma força, tudo está fora do meu controle. Mas eu confio no Senhor, eu confio que o Senhor vai fazer, eu confio que o Senhor vai restaurar, vai libertar. Então, meu Pai, só te peço que me dê forças. Então, era tanto a calma que o Espírito Santo me deu nessa situação, não? Tanta calma, tanta tranquilidade, tanta mansidão, tanto domínio próprio, em que eu, em vez de pensar em derrota, eu só falava assim, vai dar certo, já deu certo, em nome de Jesus eu vou conseguir gravar, eu vou conseguir gravar. E era ele colocar no meu espírito, mas antes dele colocar no meu espírito, eu tenho que entender que pensamentos negativos vão vir, mas somos nós que temos que falar assim, eu não aceito o pensamento negativo, eu não aceito o pensamento de derrota, já deu certo em nome de Jesus. Jesus cobre a minha casa com o sangue de Jesus, cobre a minha mente, o meu coração, o meu espírito, meus pensamentos, os meus olhos, tudo com o sangue de Jesus. Ele vem e cobre. Então, uma vez estando cobertos com o sangue de Jesus, Ele nos vai dar força, porque Ele diz assim, que é a nossa fraqueza que o seu poder se aperfeiçoa. Então, nós para termos experiência com o Espírito Santo, só nesses momentos que nós estamos na fraqueza, e nos sentimos frágeis, e pensamos que muitas vezes que a força vem do nosso braço, mas não é do nosso braço, é Ele. É Ele que dá força, é Ele que o fortifica, porque se fosse por nós, nada. Porque pela força do nosso braço, muitas vezes nos frustramos, muitas vezes entramos em caminhos sem saída, mas, e claro, vivemos toda uma vida de frustração, mas com Ele não, é colocar a confiança. Porque se eu estou a gravar o vídeo agora mesmo, é porque Ele tranquilizou as águas, Ele fez com que tudo se ficasse tranquilo para que eu pudesse gravar. Então eu espero que isso também, essa experiência que eu acabo de ter essa noite com o Espírito Santo, também sirva para qualquer um de vocês que estão aqui assistindo o vídeo, que não é pela força do nosso braço, mas sim é pela força que vem dele. Então quando sentimos que tudo está no fundo do poço, que nada vai dar certo, clama o nome de Jesus e cobre tudo com o sangue de Jesus para ver que Ele é real, para ver que Ele faz coisas grandes, ok? Então nesse momento vamos orar ao Espírito Santo e pedir para que Ele venha dar direção para o coração de cada um de nós, ok? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nesse momento, abre nosso entendimento para entender a Tua palavra, meu Pai.
que nada venha a sair da minha boca de acordo com o meu entendimento ou a minha sabedoria, mas que seja o Senhor, meu Pai, a falar com o coração de cada um de nós, meu Pai. Que nesse momento, meu Pai, tudo aquilo que eu quero falar, não me deixe falar, mas sim que seja o Senhor a revelar através da Tua palavra. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Então, como eu tinha dito, nós vamos estar a ver ainda não tinha dito, desculpa lá. Então é 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 14 até o versículo 16. 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 14 até o versículo 16. Diz assim, esse é Deus a falar. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome nela esteja. Para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então, o que podemos aprender aqui com o Espírito Santo? Aqui Deus nos está a falar claramente que se nós nos humilharmos ante a sua presença e orar aí, clamar, buscar a sua face, ou seja, buscar a sua presença e nos converter, sair dos nossos maus hábitos, nossos maus caminhos e vir para Ele, que automaticamente Ele vai ouvir as nossas orações. Ele vai perdoar todos os nossos pecados e os seus olhos estarão abertos e atentos e os seus ouvidos estarão também atentos às nossas orações. Nós temos que entender que é assim. Muitas das vezes as nossas orações não são ouvidas. Por quê? Porque nós vamos de acordo à nossa vontade. Vamos de acordo às nossas emoções, vamos de acordo ao que nós estamos a sentir, mas não pelo que o Espírito Santo está a guiar. Porque assim, nós uma vez pedimos ao Espírito Santo para nos guiar, Ele vem e nos guia. Mas uma vez que nós vamos pela nossa própria vontade, é claro que muitas coisas vamos sair frustrados, muitas coisas nós vamos sair derrotados. Por quê? Porque não é pela nossa força. Assim como eu falava no princípio do vídeo, Ele me deu essa força, essa coragem de colocar o que estava a fazer o obstáculo, não obstáculo, mas o que eu pensava que não podia fazer, ele falou para mim assim, deixa que eu governo, deixa que eu faço, não é pela força do nosso braço. Sandra, como é que sabes que o Espírito Santo disse que não é pela força do teu braço? Como é que sabes que o Espírito Santo disse que deixa que ele vai fazer? É só entender a palavra, porque na palavra dele fala assim. Por isso que nesse momento nós vamos, sempre quando fazemos um estudo, vamos pedir ao Espírito Santo para que Ele nos faça lembrar das promessas, que Ele nos faça lembrar dos versículos, para que nos momentos maus, que nós possamos lembrar e poder orar com esses versículos. Porque automaticamente eu lembrei e falei assim, meu Pai, não é pela minha força, mas sim é na minha fraqueza que o seu poder se aperfeiçoa em mim. Então, se é assim, meu Pai, me ajuda, porque eu não sei como fazer. Eu não quero ficar com um espírito de derrotada, nem de negatividade, pensando que hoje não vou conseguir gravar o vídeo, pensando que hoje não vou conseguir organizar as coisas. Mas eu sei que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor me vai dar força. O Senhor vai fazer com que a sua palavra se cumpra na minha vida. E assim foi como Ele fez. Porque automaticamente o que eu pensava, porque logo veio o pensamento negativo, mas o que eu pensava que não ia dar certo, Ele fez lindamente. Até melhor do que eu pensava. Então muitas vezes nós não vemos os milagres de Deus porque duvidamos. E sem fé não se pode agradar a Deus. Se nós queremos ver os nossos planos que Deus tem para a nossa vida, porque Ele tem planos de bondade, planos de dar esperança, planos de fazer coisas grandes na nossa vida. Mas se nós queremos ver os planos de Deus frustrados na nossa vida, é só colocar a dúvida. A dúvida faz com que nós não possamos ver os milagres que Deus tem para a nossa vida, as bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Porque assim, antes de ver os milagres e as bênçãos, vai vir tudo ao contrário. Temos que ser conscientes disso, vai vir tudo ao contrário.
E aí, onde que nós temos que entender que através das lutas, a nossa fé é fortificada. A nossa fé vai ficar, a nossa fé vai ser treinada, não? Então, e nós muitas vezes oramos e queremos ter as bênçãos sem lutas, sem tribulações. Mas Jesus diz assim: isto tenho-vos dito para que não fiquemos atormentados. Porque ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus sabia que nós íamos ter tribulações, que iríamos ter situações de lutas, situações complicadas. Ele sabia disso. Por isso ele falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E como ele venceu o mundo? Pois na cruz. Quando ele levou todos os pecados, toda a maldição, ele levou na cruz. Então, se nós nesse momento estamos a passar numa situação complicada, temos que entender que nosso Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Mas antes de cumprir a sua palavra, nós temos que entender que nós temos que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Pois é ficar firme com a nossa fé. É obedecer a palavra de Deus. É obedecer o que Deus nos está a mandar a fazer. Sabe como sei que Deus está a mandar para fazer isso, mais outro? A nossa consciência é a primeira parte que fala. Porque a nossa consciência vai nos mostrar se isso é errado, se isso é certo. E nós, quando temos dúvida, é melhor ficar no stop. Não fazer nada, ficar no stop. Até ter certeza do que vamos fazer. E essa certeza de Deus sempre traz paz. Se queremos saber se uma coisa vem de Deus ou não, temos que entender que a primeira coisa que nós podemos ver que uma coisa não vem de Deus é quando nos tira a paz. Quando a nossa consciência fica pesada, quando a nossa alma fica tribulada. Mas quando algo vem de Deus, nos traz certeza. E essa certeza vem acompanhada de uma paz. Então, mesmo que não é da nossa vontade fazer essa ação, nós vamos fazer porque temos certeza que é o melhor. Temos certeza, temos a consciência limpa, a consciência aí segura, que esse é o melhor caminho. Mesmo eu não querendo. Mas sei que esse é o melhor caminho. Fazemos de conta que, por exemplo, estou a passar por uma dificuldade econômica, não tenho que dar de comer aos meus filhos. Mas eu vi uma carteira e aí na rua caindo de um senhor. E eu sei que a carteira é do senhor, porque eu vi a carteira cair da mochila ou do bolso do senhor. Mas eu estou a passar uma necessidade tremenda. Então, automaticamente, o meu coração vai dizer assim: não, leva esse dinheiro, a carteira está cheia de dinheiro, leva esse dinheiro, porque estás a precisar, os teus filhos estão a passar fome, estão a passar por necessidade. Então, automaticamente, essa carteira que está cheia de dinheiro, eu tenho duas opções. Ou eu entrego essa carteira no dono, porque eu sei de quem é. Uma coisa é não saber quem é, mas aí tem as fotos, tem o documento, eu levo na polícia e a polícia vai e sabe quem é. Outra coisa é encontrar o dinheiro no meio da rua e não saber quem é o dono. Isso é outra coisa. Isso aí já, eu digo assim: ok, não tem dono, não tem documentação, não tem nada, então eu fico. Mas eu encontrei uma carteira cheia de dinheiro. Sei que tem dono. Já vi aí que tem documentações. Mesmo que eu esteja a passar por tribulações, mesmo que eu esteja a passar fome dentro da minha casa, mas eu sou consciente que esse dinheiro não é meu. Eu sou consciente que eu sei de quem é dono. Então, mesmo eu querendo, eu sei que o certo é entregar o dinheiro. Porque nós, quando entregamos esse dinheiro, Deus vê lá no céu, porque de Deus não escapa nada. Tanto a bondade como a maldade quando nós fazemos, Deus vê. Então, Deus lá em cima, quando Ele vê que mesmo passando por necessidades, nós entregamos esse dinheiro a essa pessoa, Deus vem e multiplica. Deus vem e toca no coração de uma pessoa para nos abençoar. Uma vez na minha casa, eu estava passando por uma necessidade, não, porque eu estava aí num deserto, não, digamos assim, onde eu não tinha praticamente parado com meus filhos. Não tinha. Tinha mesmo, foi mesmo em uma época muito, muito forte. Mas, dentro dessa época, também eu tive provas. Eu tive provações. Por quê? E encontrei também com uma senhora que estava totalmente embriagada, digamos assim, não? E ela me ofereceu dinheiro. Acho que me ofereceu 50 euros. Era de noite. E eu saí para falar com outra pessoa. Então, essa senhora queria me dar esse dinheiro. Só porque de repente assim, essa senhora estava embriagada, de repente na rua, ela parou para dar-me 50 euros. Eu disse: não, senhora. Eu disse: não, toma, dá para os teus filhos, porque os teus filhos precisam. Nós temos que entender que nós, quando estamos a passar por necessidade, o mal sabe. Então ele vai usar também pessoas
para nos colocar em prova, para ver se nós vamos pegar esse dinheiro ou não. Se nós vamos fazer coisas erradas ou não. Então, quando isso, eu falei assim, não precisa. E a senhora já está velhinha. E com uma carteira cheia de dinheiro. Eu falei assim, senhora, onde é que a senhora mora? Ela falou assim, eu quero morrer. Na minha vida não tem sentido, meus filhos não olham para mim, a minha filha me bate, quero morrer. Eu disse, não, Jesus lhe ama. Sim, mas Jesus pode ser que me ame, mas eu adoro a Satanás. Assim ela foi o que ela me disse. Eu adoro ao diabo. Então como é que Deus pode me amar? Eu disse, não, Jesus nos ama a todos. E aquele que vir, não, assim como Deus está a falar aqui, aquele que se humilhar, não? Aquele que se humilhar, aquele que orar, aquele que buscar a sua face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, nós temos que entender que desde que a senhora me disse assim, como é que Deus, Jesus vai me amar se eu adoro a Satanás? Não? E faço reverência a Satanás. Ela até me mostrou uma tatuagem aí que ela tinha do diabo. Eu falei assim, mas Jesus não olha para isso. Jesus olha o coração. Ele disse assim, a senhora está sofrendo agora, mas clama o nome de Jesus. Jesus é poderoso para restaurar a sua vida. Jesus é poderoso para tocar no coração da tua filha. Então essa senhora insistia com me dar 50 euros. Eu falei que não. Então, e eu acompanhei a senhora até a sua casa. Ela entrou à sua casa, me abraçou. Eu disse, entra com Jesus. Jesus vai entrar dentro da sua casa. E ela ficou tocada porque mesmo ela tinha dito que ela adora ao diabo, eu continuava a insistir que Jesus não está a olhar para isso. Jesus quer salvar, restaurar. Porque ela adora ao diabo, assim como ela me disse, não? Mas ela automaticamente está sofrendo. Porque tudo aquilo que não entender que o homem separado de Deus está morto espiritualmente, porque não tem paz. Então, tudo aquele que não entende isso, vai adorar um monte de santos ou um monte de coisas assim diabólicas, pensando que isso é a sua moeda da sorte, a sua medalha da sorte, pensando que isso é o que dá sorte na vida dela. Mas não está tão cega espiritualmente que não vê que isso está a atrasar a sua vida. Como, por exemplo, não vou colocar uma miçanga aqui ou no meu filho, uma prata, uma coisa assim para maus olhos, para inveja. Tudo isso é maldição. Porque essas pessoas, por enquanto, estão a pegar esses tipos de coisas e não acreditando que é Deus, que é Jesus, que é o nome de Jesus que liberta, que restaura, que cura, que arranca todo o mal pela raiz, vão continuar a colocar a confiança no seu amuleto, no horóscopo, na sua medalha, nos seus santos. Mas quando entende que Deus, Jesus, é o único Salvador, é o único que liberta, é o Senhor, o Rei de Reis, quando entendemos isso, que Jesus é Senhor de senhores, entendemos que a nossa dependência tem que ser de Jesus. Então, a senhora, mesmo adorando o diabo, mesmo tendo um altar para Satanás, ela estava destruída. Tinha filha que lhe batia dentro de casa. Ela estava afundada no álcool, em depressão, em angústia, em mais coisas assim de opressões. Então, nós temos que entender que o único caminho é Jesus, porque ele disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então que hoje possamos aprender que aquele que... Porque às vezes falamos assim, não é que eu sou pecador, Jesus não vai me perdoar. Não, Jesus não está a olhar se nós somos pecadores, porque para isso ele veio. Para que os pecadores, a ovelha que está perdida, venha ser restaurada, venha para o reino dos céus. E a única coisa que ele pede é que nos possamos humilhar. Como é humilhar? Reconhecer que estamos perdidos. Reconhecer que estamos no fundo do poço. Reconhecer que somos orgulhosos e não queremos ajuda do Espírito Santo. Mas que Ele é o único que liberta, que restaura. Reconhecer que precisamos do Espírito Santo em todo momento. Na alegria, na tristeza, em qualquer momento da nossa vida. Reconhecer que Deus nos está a chamar todos os dias, mas nós pelo nosso orgulho, ou pelo simples fato de pensar que não merecemos o perdão de Deus, continuamos a sofrer. Mas reconhecer que precisamos de ajuda, isso é humilhar. Reconhecer que precisamos de Deus, isso é humilhar. Então, orar a Deus e pedir, meu Pai, misericórdia, meu Pai, me ajuda, estou no fundo do poço. Meu Pai, não sei como seguir, meu Pai, envia
envia os teus anjos, envia alguém, envia providência, meu pai, mas não me deixe nesse fundo do poço. Ele vem e restaura, porque Jesus o que mais quer é salvar, é restaurar. Então vamos tirar todo o pensamento negativo da nossa mente, toda a religiosidade, porque ser religiosos nos faz perder as bênçãos. Ser religioso nos faz perder a conexão, a comunhão, a intimidade com Deus. Não importa, Jesus não importa se eu sou da igreja A, B ou C ou D, não. A Jesus o que importa é que nós possamos entender que temos que humilhar ante sua presença. A Jesus o que ele mais busca é uma comunhão, é um relacionamento com ele, com o seu Espírito Santo. Porque ele aqui fala, se nós nos convertermos e nos desviarmos dos nossos maus caminhos, ele perdoará todos os nossos pecados e ele fará com que todas as nossas orações sejam ouvidas por ele. Então, se hoje, reconhecermos que precisamos de Deus, reconhecermos que temos andado da nossa maneira, pela nossa vontade, pelo nosso querer, hoje vamos reconhecer isso. E Deus vai fazer coisas grandes na nossa vida. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então, Deus não está a importar o pecado que cometemos lá atrás, o pecado que cometemos hoje, ou simplesmente Deus não está interessado em saber se eu pequei mais ou pequei menos, talvez o que eu fiz não tem perdão de Deus. Deus não quer saber nada disso. Deus só quer restaurar, limpar, salvar. Porque ele sabe que uma vez que ele salva, nós, através do que nós estamos a sofrer hoje, dos erros que estamos a cometer hoje, amanhã vai ser para a honra e glória do nome dele, porque vamos edificar os outros que ainda estão perdidos. Ok? Então, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos fazer com que a nossa oração seja ouvida por Deus. Que os seus olhos estejam atentos e abertos para nossas orações, para nossas súplicas. Então, vamos parar de nos condenar, de nos martirizar, e também de condenar, julgar o outro, mas sim concentrar em Jesus e no Espírito Santo. E entender que é só Ele que limpa todo o pecado. Só Ele cura toda dor. Só Ele liberta. Ok? Vamos fazer a nossa pequena oração, agradecemos pelo Espírito Santo por mais uma direção. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, te agradecemos por mais uma direção. Pai, nesse momento nós pedimos que o Senhor entre com essa palavra dentro do nosso coração, meu Pai. Abra nosso entendimento, abra nossos olhos espirituais, Pai, para que possamos entender a Tua palavra, meu Pai. Muitas vezes não vemos as Tuas bênçãos, muitas vezes não vemos milagres na nossa vida porque duvidamos, meu Pai. Mas hoje repreendemos esse espírito de dúvida, esse espírito de incredulidade, meu Pai. Repreendemos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Que a partir de hoje possamos arrancar a dúvida do nosso coração para que possamos ver milagres na nossa vida, meu Pai. Que quando tudo aparecer o contrário, quando tudo parecer que não tem mais solução, que tudo está perdido, é nesse momento onde temos que colocar a fé no nosso Senhor Jesus Cristo e determinar e falar assim: eu não aceito a derrota, eu não aceito a negatividade na minha vida. Meu Deus é fiel, o meu Deus vai fazer na minha vida. O meu filho, o meu marido, a minha esposa, a minha mãe, o meu pai, a minha casa, a minha família serão restaurados, servirão a Deus, meu Pai. Que nesse momento, meu Pai, a miséria, possamos de falar: não, miséria, o meu Pai vai trazer a providência. Eu não tenho que roubar, eu não tenho nem que ficar com o que não é meu, para que eu possa ter providência dentro da minha casa. Não, meu Pai. Porque nós sabemos, meu Pai, que o Senhor é quem dá as bênçãos, que o ouro e a prata pertencem a Jesus Cristo, meu Pai. Então, nesse momento, que o nosso coração possa entender essa palavra e possa guardar as 7 chaves dentro do nosso ser, meu Pai. E entender, meu Pai, que tudo aquilo que vem com máfia, que tudo aquilo que vem de uma forma errada, meu Pai, vai terminar também de uma forma errada, vai terminar em maldição. Mas faz-nos entender nesse momento, Espírito Santo, que tudo aquilo que o Senhor quer nesse momento, que andemos num caminho reto, que nós possamos estar com um espírito de arrependimento dos nossos pecados, meu Pai, e possamos nos converter a Ti para que os nossos pecados sejam perdoados, meu Pai, e para que o Senhor possa ouvir a nossa oração. Se nós temos andado em caminhos errados, em caminhos que o Senhor não ha estado e feliz em nos ver aí andando, meu Pai, que o Senhor nesse momento venha revelar no coração de cada um de nós e que possamos ver aquelas coisas que estão ocultas, que por vezes pensamos que é bênção, por vezes pensamos que isso não faz nenhum mal, meu Pai, mas que o Senhor venha abrir o nosso entendimento
discernimento para que possamos nos afastar daquilo que é maligno, daquilo que nos está a destruir, meu Pai. Que nessa noite haja paz, haja harmonia, haja revelação do Teu Espírito Santo, dando direção para um novo dia, meu Pai. Dando direção para as coisas que nós devemos mudar na nossa vida. Dando direção, meu Pai, para essa porta que muitas vezes está fechada e não quer abrir, meu Pai. Principalmente a porta do emprego, meu Pai. A renovação da nossa família, a renovação da nossa saúde, em qualquer área da nossa vida, meu Pai. Te pedimos nesse momento que o Senhor venha restaurar, o Senhor venha curar, e o Senhor venha quebrar, meu Pai, tudo aquilo, meu Pai, que foi determinado na nossa vida para que seja de maldição, meu Pai. Porque o Senhor só traz bênção, o Senhor só traz paz, amor, harmonia. O Senhor só quer, meu Pai, que na nossa vida haja, meu Pai, o Teu Espírito Santo, haja paz, haja salvação. Então que nesse momento, meu Pai, nós venhamos aqui entregar o nosso espírito, o nosso coração, o nosso corpo, a nossa alma nas Tuas mãos, para que seja o Senhor dando a direção. Meu Pai, se existe alguma pessoa aqui que está sentindo-se derrotada, que está sentindo que é o fundo do poço, que já não tem mais solução, meu Pai, que o Senhor venha tocar no seu espírito nesse momento, meu Pai, mostrando que nada está perdido, que se ela está ouvindo essa mensagem, é porque o Senhor tem coisas grandes para dar para a sua vida, meu Pai. Que nesse momento essa pessoa não venha desistir, mas entenda que quando tudo esteja a parecer que está pior, é nesse momento onde ela tem que aclamar o nome de Jesus, é nesse momento onde ela vai ver coisas grandes que vêm de Deus. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que essa pessoa saia do fundo do poço, que essa pessoa também levante do chão e entenda que só o Senhor é Rei, só o Senhor é poderoso para restaurar a sua vida. E o Senhor vai fazer, meu Pai, mas primeiro temos que tirar toda a dúvida, toda a incredulidade para ver as Tuas mãos, para ver os Teus milagres na nossa vida. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que tenha uma boa noite, noite de paz, noite cheia da presença do Espírito Santo, e entender que não é pela nossa força, mas sim vem dele. Quando te sentes no fundo do poço, que nada vai dar certo, clama o nome de Jesus, que ele é poderoso para fazer coisas grandes na nossa vida, ok? Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que tenha uma noite de paz, uma noite cheia da sua presença. Amém.